Paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Queremos já estar dando início à lição número 2, conhecendo Deus. Para aquelas pessoas que faltaram, para as pessoas que faltaram, estamos aí retomando essa lição, conhecendo a Deus. O texto bíblico será em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: parte A: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O que o texto bíblico está querendo dizer é que precisa você sair da inércia, precisa você sair deste momento de paralisação para que Deus se chegue a você. Porque Deus só vai chegar a você se você se chegar a Ele. É necessário que você sinta o desejo de conhecer a Deus. É necessário que você sinta o desejo de querer saber quem é esse Deus. Por isso que Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, chegai-vos. Chegai-vos, ou seja, chegai-vos, chega a Ele no presente aí, ó. Chegai-vos, chegai vós no presente. E chegará no futuro para Deus. Ou seja, se você chega hoje, futuramente Deus se chegará para você. Vamos dando início aí. Introdução. Conforme o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 12, no tempo em que você não havia recebido ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vivia sem Deus no mundo. Por isso, todo o novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo, após aceitar a esse Jesus Cristo, começar a conhecer o seu Senhor. É sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato de fé e depois buscar o conhecimento de Deus. Mas para a ótica humana, do ponto de vista humano, você teria que conhecê-lo bem antes para depois aí ter fé e crer nele. Mas no caso dessa pessoa que é cristã, ela é diferente. Ela é diferente. Por quê? Por que ela é diferente? Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter o quê? A fé. Então todo o seu conhecimento deverá se submeter à fé. Nunca o contrário. O Senhor deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas de sua vida e confie plenamente nele. Isso só é possível se conhecê-lo bem. Então tenha o desejo de obter o conhecimento divino para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente e saber qual é a sua missão nesta vida. Você tem de conhecer Deus. Esta é uma palavra-chave aqui. Conhecer este Deus. Conheça, queira conhecer este Deus. Porque se você não conseguir, não querer conhecer a Deus, vai ficar difícil de você aprender quem é Ele. Talvez você tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas elas devem corresponder àquilo que é dito sobre o Criador e mais, a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso. É consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo. Você já estudou na lição anterior que a revelação de Deus se deu através de o quê? Da Bíblia. Então, a revelação de Deus se deu através da Bíblia. Uma manifestação com linguagem compreensível a todas as pessoas. Mas jamais alguém teve a compreensão
compreensão que na sua totalidade nunca teve o conhecimento total do todo do onipotente. Pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Ou seja, entender Deus vai muito mais além da nossa capacidade humana. Vai muito mais além disso aqui que a gente entende. Vai muito mais além da nossa compreensão humana. Então, entender Deus por completo é impossível. Impossível entender Deus na sua totalidade. Eu sou doutor de Deus. Não existe doutor de Deus. Existe doutor em teologia, na ciência que estuda Deus. Mas não existe doutor em Deus. Nossa capacidade humana é limitada. Não vai chegar de forma alguma a entender Deus por sua plenitude. Esta lição se propõe aqui a lhe ajudar nesta aprendizagem, a qual deve durar por toda a vida. Ou seja, entender que conhecer a Deus é um estudo, é um aprendizado. Ok? Que vai perpetuar, que vai durar por toda a tua vida. E você nunca vai entender Deus por completo. Conhecer Deus através de suas qualidades. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Então, o nome, para a gente conhecer Deus, através dos seus nomes. Os nomes de Deus revelam quem ele é. Deus mesmo se revela, faz-se conhecer. Então, peça a Deus que ele vai se fazer conhecer, porque é o que ele quer. Ele quer que você o conheça. Ao proclamar o seu nome, leia Êxodo 6, 2 ao 3 aí, para você ver Deus querendo se revelar quem ele é. O Senhor queria ser reconhecido pelo povo de Israel através de seus feitos, porque conhecer o Senhor pelos nomes. Vamos entender por que necessitamos conhecer a Deus pelo nome. No caso de Deus, é muito mais do que um conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É um nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Então, é você entender, vai revelar o que é que o nome de Deus vai revelar. O nome dele vai revelar aos homens as qualidades do todo Criador. Então, aí a importância de entender quais são os nomes de Deus. É uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Na antiguidade, então, no tempos de Jesus, os judeus conheciam Deus pelos seus nomes: Jeová, Jireh, El Shaddai, Adonai, Elohim, El Shaddai, né? E por aí vai. Adonai, por aí tem muitos nomes para Deus. Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Ele vai responder a você. Quem é o Todo-Poderoso? Então, conhecendo Deus através de suas qualidades. Então tá aí. O seu nome deve ser invocado na adoração. Olha aí, leia Gênesis 12, 8. Você vai ver que o nome de Deus tem que ser invocado na sua adoração. O nome de Deus deve ser temido, tema o nome de Deus. Deuteronômio 28, 58. O seu nome deve ser louvado. Louve ao nome do Senhor. Louve. Leia 2 Samuel 22, 50. O seu nome deve ser glorificado. Leia Salmo 86, 9. Glorifica o nome do Senhor. O seu nome não pode ser tomado em vão. Não pode ser tomado em vão. Leia isso do 27, lá nos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. O seu nome não pode ser profanado. Não pode ser profanado.
nem blasfemado. Por isso que os judeus não gostavam quando Jesus chamou Deus de Pai, porque achavam que era uma blasfema. Por isso que eles ficaram irados com Jesus. Leia Levítico 18, 21 que você vai ver, e 24, 16. O seu nome deve ser santificado e bendito. Bendizei ao Senhor e santificai o seu nome. Está lá na oração dominical, Mateus 6, 9. E ele diz o que? Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então, teu nome, e santificado seja o teu nome, Senhor, assim na terra como no céu. Na Bíblia, os nomes de Deus, os mais comuns são. Então, vamos agora ver aqui quais são os nomes de Deus mais comuns. Deus e Senhor. Temos esses dois nomes aqui, os mais comuns, Deus e Senhor. Deus, quando você o encontra no texto bíblico, quando você vai encontrar a palavra Deus no texto bíblico, ele está remetendo, ele está falando do seu poder criacionista, criativo e total, como um Deus poderoso que criou os céus, criou o universo, criou tudo. Mas quando você vê Senhor ou Jeová, é Deus relacionando com as pessoas. Por isso que os testemunhos de Jeová chama Jesus de Jeová, porque é um relacionamento com as pessoas, é Deus se relacionando para ajudá-las e salvá-las, ou seja, para ajudar nas suas necessidades e salvá-las. Entende isso? Então, isso é interessante, entender que quando você vai ler um salmo de Davi, horas ele usa Deus, ora ele usa Senhor. E por que a maioria das vezes Davi usa Senhor? Porque ele demonstra, quando você vai ler um salmo de Davi, você vê a intimidade, a prédica, a oratória que Davi tem, a intimidade que ele tem com o Senhor, o seu Deus. Então ele usa Senhor. Por quê? Porque é Deus relacionando com as pessoas. Então, se ele tem uma intimidade, ele vai usar a palavra Senhor. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele não diz Deus é o meu pastor, não, ele diz o Senhor. Ele está dizendo um Deus que se relaciona com as pessoas. Ele é o meu pastor. Mas em outras horas, por exemplo, Gênesis capítulo 1, que é falando de criação, exaltando o poder de Deus, porque quando você vai olhar para Gênesis, Êxodo, Pentateuco, você está vendo ali as leis e o poder de Deus. Ele está apresentando o poder de Deus. Gênesis é para mostrar a criação, o poder de Deus criacionista. Então ele vai apresentar não muito o Senhor, mas vai apresentar Deus. E fez Deus os céus e a terra. O primeiro versículo, o primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele fez tudo usando Deus, poder criacionista. O vocábulo Deus, com outras combinações, como o Altíssimo, vai aparecer o Altíssimo, suficiente, eterno e conosco, revelando as qualidades do Senhor e mostra a maneira de Deus agir, a maneira de agir entre as pessoas. Então ele está exaltando Deus em seu poder, em seus atributos e em sua relação de tempo e em seu relacionamento com todos nós. Isso revela, o nome de Deus revela muito das suas qualidades. Senhor, no sentido de governador e dominador. Então quando ele usa a palavra Senhor, ele está usando no sentido de governar, de dominar. É aquele que exige o serviço e lealdade do seu povo. Ou seja, quando ele está falando de Senhor, está relatando o Senhor nas Escrituras, ele vai não somente estar se relacionando com as pessoas, mas também há essa relação, esse sentimento de dominação, governança, né? Aquele que exige um serviço, lealdade do seu povo. Então, se chamamos de Deus de Senhor, é porque nós somos dependentes, é que nós precisamos dele, é que nós precisamos e ele existe em nosso serviço em sua obra.
Mas quando o chamamos de Pai, mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por ele e estão debaixo de proteção. Ou seja, quando Jesus apresenta o nome Pai para os judeus, ficam com ira e querem o apedrejar. Mas ele não nega a sua divindade, a sua paternidade divinal. Ele não nega que é filho de Deus. Assim também devemos ser nós. Não devemos negar que Deus é o nosso Pai diante daquelas pessoas que devemos mostrar nosso testemunho. Então mostrar que todas as coisas, o ser humano, tudo foi criado por Ele e como Pai, Ele as protege. Conhecendo Deus através de seus aspectos, do seu caráter, você também conhece Deus ao estudar o que Ele é em si próprio e em relação ao universo e aos seres por Ele criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. São aspectos do seu caráter. Então tudo é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Quando através desses aspectos do seu caráter é chamado dos atributos de Deus. Atributos são mais conhecidos por atributos divinos. Existem os aspectos ou atributos que só Deus possui e nada há que os lembre. E há quem os lembre nos homens ou nos outros seres por Ele criado. Então há às vezes uma semelhança de atributos entre o Criador, Deus, e o homem. Há quem diga que há uma relação, né, entre Deus e o homem em semelhança aos seus atributos. Por quê? Porque Deus é constituído por três, o homem também é constituído por três. Deus é constituído por Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. E o homem é composto pelo espírito, corpo e alma. Três também, assim como Deus é três. Deus, o homem tem os seus atributos, suas qualidades. O homem é justo ou é injusto. O homem tem amor ou não tem amor. O homem é benevolente ou não é benevolente. Deus também, Deus é justo. Deus é amor, o homem é longânimo, se for longânimo. Deus também é. Ou seja, há quem diga que há essa relação aqui, ó. Essa relação muito parecida entre Deus e o homem. Porque quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança. Então, vamos ver aqui um dos primeiros atributos de Deus. O primeiro deles é a soberania. Significa que Deus é chefe, maioral ou supremo. No universo em que está a Terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Para você, isto é encorajador, porque tem a segurança de que nada há fora do controle do Senhor e os seus planos são, de fato, realizados. Leia aí Salmos 103, versículo 16. Ou seja, te dá uma segurança saber que Deus é soberano, porque significa que Ele é o chefe, Ele manda em tudo. Então não tem quem sobreponha a sua autoridade. Por isso que quando Satanás quis sobrepor a autoridade de Deus, ele caiu. Porque nós sabemos que Deus, Ele é soberano. Ele é o chefe de tudo. Então mantenha-se confiante nele e seguro. E creia que não há Satanás, que não há nada que acabe com as promessas de Deus na tua vida. Porque Deus é soberano. O segundo aspecto ou atributo é a eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele sempre existiu. Ele não tem um princípio e jamais terá fim. Não se limita a tempo. Ele não vai limitar-se a tempo, porque Ele é eterno.
vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Ou seja, como a gente estamos vivendo nosso presente, ele contempla nosso passado e nosso futuro da mesma forma. Nessa perspectiva, ele sabe o que é melhor para a vida do crente. Você pode confiar nele. Leia aí Isaías 44:6 e você vai ver que, observando por esse lado, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a vida de cada crente. Você pode confiar nele. Terceira é a onisciência. É o terceiro aspecto divino. Deus, ele possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de Deus, de tudo antes e depois da salvação. De cada ser humano. Ele perdoa os pecadores, os pecados do homem e o aceita em sua família. Em Hebreus 4:13. A onisciência é o terceiro aspecto de Deus. Você pode ver aí, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. O quarto aspecto divino, a quarta atributo é a onipresença, que significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e espaço. Todo o tempo e espaço tem Deus. Ninguém pode se esconder de sua face. O salmista diz aí que eu faço minha cama num de ferro, tu estarás lá. Onde eu faço nas profundezas do mar, onde eu fizer a minha cama, tu estarás lá. Com esse lugar. Mais ou menos isso foi o que o salmista quis dizer. Não importa para onde eu corra, Deus estará ali comigo. Mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo. Então você tem que experimentar em todo o seu tempo. A presença do Senhor vai receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Leia aí Jeremias 23:24. Deus tem mais do que poder necessário para realizar todas as coisas. Isto quer dizer que Ele é onipotente. Então, Deus tem poder. Isso é chamado de onipotência. Vemos a onisciência, onde Ele conhece todas as coisas, tem o seu conhecimento, que ele tenha o conhecimento de tudo, mesmo antes da salvação de cada ser humano. Temos a onipresença, que significa que ele é finito e está presente em todo o tempo e espaço. E também temos aí a onipotência, que é o Deus que tem todo o poder. Esse é o quinto aspecto divino. O crente tem certeza da sua salvação. O seu quinto aspecto divino. O crente tem que ter essa certeza da sua salvação. Deus, ele é o ser divino. Então é por isso que o crente tem que ter certeza da sua salvação. Porque o Senhor é todo poderoso. A força está manifestada no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, divino aí, ó, o quinto aspecto dos atributos de Deus, divindade. Muitos duvidavam da divindade de Cristo, porque olhavam para o passado e via que Deus abria o Mar Vermelho, abria o Jordão, e Jesus também era divino. Jesus, ele disse: vento, eu te repreendo, mar, aquieta. E outra vez ele veio andando por sobre as águas para demonstrar que ele é Deus. Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criar.
Então a onipotência de Deus está no poder de criar. No princípio criou Deus. Olha aí a palavra, o nome Deus, como um exemplo de criação e poder total, os céus e a terra. Gente, o Criador preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência para o crente pela sua onipotência. Ali em Hebreus 1:3, Filipenses 3, 20 e 21. Então o sexto aspecto da divindade divino diz que ele é imutável. Então o quinto aspecto divino, o crente tem que ter certeza dessa salvação, porque ele é todo poderoso, né? Esse é o quinto aspecto divino, né? É onipotente. Então esse é o quinto aspecto divino. A divindade de Deus é a onipotência, né? Esse é o quinto aspecto da divindade, a onipotência. Ficou bem claro aqui, né? Esse aqui é o terceiro, onisciência, onipresença é o quarto e onipotência é o quinto, né? Onipotência. O sexto aspecto divino diz que ele é o quê? Imutável. O que é ser uma pessoa imutável? Um Deus imutável. É um Deus que não muda. É um Deus que é o mesmo. É um Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Jamais muda em sua natureza e aspectos. Ou seja, na sua natureza ele é o mesmo, porque ele é imutável. Se Deus é amor, ele tem amor, ele vai continuar sempre tendo amor. Se Deus é justo, ele sempre vai continuar justo até quando formos para o céu, para a Nova Jerusalém, ele continuará justo. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. E aí temos uma tipologia da Trindade, onde o Pai não é o Espírito Santo e nem o Espírito Santo é o Filho Jesus Cristo. E o Filho Jesus Cristo não é o Pai, mas ambos são quem? Deus. Então significa que o Pai não é o Filho não é o Espírito, mas os três compõem a divindade. Então os três eles estão compondo a divindade. Eles cooperam pelo aquilo que é divino, que é verdadeiro, pelo que é justo. São três em um. Assim como o homem também tem três. O homem tem o quê? O homem tem o espírito. O homem também tem o seu espírito. O homem tem seu corpo. E o homem tem a sua alma, aquele que pensa, aquele que faz. A sua alma. O homem tem a sua alma. Então podemos até pensar assim também. Podemos até pensar assim, que o Pai é a alma, que é o que planejou tudo, é o que chamou, é o que disse, ó, Jesus, vai lá, morre por eles para satisfazer a nossa justiça. Por quê? Porque ambos são Deus. Era para satisfazer a justiça de Deus. E é por isso que ele tem uma época para satisfazer a justiça de Deus. Porque ele é uma das pessoas da atividade, ele tem que cooperar para isso. Então, ele pensou, ele que se encarnou, ele que foi o corpo. E esse aqui é o Espírito que hoje habita em nós. E que aquele que se ajunta com o Senhor é o seu Espírito com ele. Isso aí é o conceito da
Aí temos o questionamento: por que Deus pode ser conhecido pelos seus nomes? Para demonstrar suas qualidades para as pessoas. Quais são, na Bíblia, os nomes mais comuns de Deus? Deus, Senhor, Pai, são os mais utilizados. O que significa ser onisciente? Onisciência. Significa aquele que conhece tudo. O que significa onipotência? Aquele, onipresença, aquele que está em todo lugar, que vê o passado e o futuro da mesma forma que no presente. O que significa onipotência? Onipotência é porque ele detém, ele tem todo o poder. E aí entramos agora num desafio, que foi lá na gincana que a gente tivemos lá, em dinâmica, da dinâmica da formiga, e muitos outros aí, onde tivemos com aquelas pessoas que estiveram participando dessa segunda lição, conhecendo Deus. Como é que Deus é 3 em 1? A nossa crença é politeísta, nós acreditamos em mais de um Deus? Não. Por essa imagem nós vemos que acreditamos em um só Deus, somos monoteísta, mono de um. Nós acreditamos em um só Deus, mas que 3 pessoas o compõem. Deus e Jesus Cristo não são a mesma pessoa, mas ambos formam Deus. Organizar os livros bíblicos, cada um com 33 livros. Essa aqui foi a dinâmica da organização dos livros da Bíblia, que as pessoas que organizaram, né, os livros, os 66 livros da Bíblia, cada um organizaram, né? Normalmente mais ou menos, cada um organizou os livros da Bíblia, não necessariamente precisar acertar todos, mas organizar e deixar a maior parte que você lembrasse, né, organizada. Enfim, teve a dinâmica da formiguinha, que é só para quem estava lá sabe como é que foi e como é que foi essa dinâmica aí. Enfim, gente, essa aí foi a nossa aula sobre conhecendo Deus. Fim da nossa aula de hoje, né, conhecendo a Deus. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido sobre Deus, aprendido mais sobre os atributos de Deus, entendendo quem é esse Deus, como ele se relaciona com o ser humano. E fique conosco e estaremos apresentando então a próxima aula, que é conhecendo a salvação, para aquelas pessoas que não vieram, ou você que está caindo aí e está aprendendo conosco. Muito obrigado. Fica com Deus e que Deus te abençoe poderosamente.